Boa tarde, bem-vindos à nossa meditação de domingo. Hoje é dia 17 de outubro e eu gostaria de ler em Gênesis capítulo 50, versos 15 a 21. Uma vez que seu pai estava morto, porém, os irmãos de José ficaram temerosos e disseram: agora José mostrará sua ira e se vingará de todo o mal que lhe fizemos. Por isso enviaram a seguinte mensagem a José: antes de morrer, nosso pai mandou que lhes disséssemos: por favor, perdoe seus irmãos pelo grande mal que eles lhe fizeram, pelo pecado que cometeram ao tratá-lo com tanta crueldade. Por isso, nós, servos do Deus de seu pai, suplicamos que você perdoe nosso pecado. Quando José recebeu a mensagem, começou a chorar. Depois, seus irmãos chegaram e se curvaram com o rosto no chão diante de José. Somos seus escravos, disseram eles. José, respondeu: não tenham medo de mim. Por acaso sou Deus para castigá-los? Vocês pretendiam me fazer mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Não tenham medo, continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. Desse modo, ele os tranquilizou ao tratá-los com bondade. História de José é uma história muito linda, inclusive a minha história predileta na Bíblia, depois da história de Cristo Jesus, é claro. Muita gente chora lendo essa história de José, eu o primeiro. Até me lembro que, quando fui missionário na África, estava lendo essa história, não me lembro em que língua, para um rapaz lá do Senegal, e na hora em que José vai se revelar aos seus irmãos, eu comecei a chorar. E o rapaz perguntou: está acontecendo algum problema? Eu falei: não, uma poeirinha aí do Saara que entrou nos meus olhos. E eu li também sobre um grande teólogo britânico que disse em um de seus livros que cada vez que ele lia a história de José, quando José se revelava aos seus irmãos, ele chorava. Essa história de José é impressionante porque ela se passou há muitos séculos atrás no Oriente Médio, onde se fala, e mesmo no nosso mundo, de vingança. José não tinha vingança em seu coração. Olha o que acontece quando José vai se revelar aos seus irmãos pela primeira vez em Gênesis 45, verso 1. José não conseguiu mais se conter. Havia muita gente na sala e ele disse aos seus assistentes: saiam todos daqui. Assim ficou a sós com seus irmãos e lhes revelou a sua identidade. José se emocionou e começou a chorar. Chorou tão alto que os egípcios o ouviram e logo a notícia chegou ao palácio de Faraó. Sou eu, José, disse a seus irmãos. Meu pai ainda está vivo? Mas seus irmãos ficaram espantados ao se dar conta de que o homem diante deles era José e perderam a fala. Cheguem mais perto, disse José. Quando eles se aproximaram, José continuou: eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. Agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou diante de vocês para lhes preservar a vida. A fome que assola a terra há 2 anos continuará por mais 5 anos, e não haverá plantio nem colheita. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias e para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus quem me mandou para cá e não vocês. E foi ele quem me fez conselheiro do faraó, administrador de todo o seu palácio e governador de todo o Egito. Interessante que essa história de José, ela começa no deserto em Canaã. Ele tinha aproximadamente 17 anos quando foi vendido pelos seus irmãos aos árabes. E os árabes venderam José a Potifar, no Egito. José vai ficar na casa de Potifar alguns anos e tudo que ele faz prospera. Mas o José era muito lindo, dizem as escrituras, como as pirâmides do Egito, lindo como as dunas do deserto, como um monte de crocodilo passeando à beira do rio Nilo, etc. Então a esposa de Potifar ficou louca pelo José e queria a todo custo que José ficasse com ela. Interessante que esse rapaz jovem que foi vendido aos 17 anos é fiel a Deus e diz: não, minha senhora, eu não posso, aqui na casa eu tenho toda a liberdade. O seu esposo me deu toda a liberdade aqui, mas não com você pertence ao meu senhor. Você imagina um jovem resistir a este ponto? Possivelmente a mulher de Potifar era muito linda. Mas José disse não, e por ter dito não, ele vai ficar anos e anos numa prisão egípcia.
13 anos depois de ter sido vendido como escravo, José vai comparecer diante do faraó por ter interpretado o sonho de duas pessoas na prisão. Vai interpretar o sonho de faraó e vai se tornar governador do Egito. 20 anos aproximadamente depois, quando ele já era casado, tinha 2 filhos, inclusive um filho dele, ele chamou de esquecer. Deus me fez esquecer todo o sofrimento, tudo que ele padeceu. Agora é preciso saber uma coisa importante: os irmãos de José não queriam vender José, queriam matá-lo. Inclusive, rasgaram a túnica dele e colocaram sangue de animal na túnica, levaram para o pai, mostraram a túnica do pai, e o pai ficou 20 anos pensando que o filho tinha sido devorado por um animal selvagem. Ele tinha muitos filhos, mas Jacó e Benjamim eram seus filhos prediletos, porque eram os filhos da mulher que ele sempre amou. E que morreu. A Raquel morreu, dando à luz ao Benjamim, que era o irmãozinho do José. Você imagina o sofrimento desse homem sendo levado à prisão inocentemente, simplesmente por ter decidido de continuar amando e servindo a Deus? E agora ele vê os irmãos diante dele. O que você faria se os seus irmãos tivessem desejado te matar e tivessem te vendido como escravo e você tivesse passado 20 anos sem ver a sua família? O que você faria? O que eu faria? Ora, José perdoou. Agora, interessante que os irmãos de José ficaram anos morando no Egito até que Jacó morresse e ainda não tinham recebido o perdão de José. É por isso que no primeiro texto que a gente leu, depois da morte de Jacó, José chora quando descobre que os seus irmãos ainda pensam que ele vai se vingar deles. E você? Interessante que Pedro vai perguntar para Jesus uma coisa importante sobre o perdão. Ele diz: então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? 7, o número da perfeição. E Jesus respondeu dizendo: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7. Há um outro lugar na Bíblia onde essa expressão aparece. E vocês vão ver, não tem nada a ver com o perdão. É Gênesis 4, 24. Se aquele que matar Caim será castigado 7 vezes, quem me matar, diz Lameque, será castigado 77 vezes. 70 vezes 7. De novo. Vingança. Talvez o que os irmãos de José estavam esperando é que José se vingasse deles. E os matasse também. E os jogasse nos crocodilos do Nilo. Ou cortassem suas cabeças, ou suas mãos, ou os cortassem em 2. José disse: não, eu perdoo vocês. Deus nos perdoa em Cristo Jesus. Deus já te perdoou em Cristo Jesus. Mas será que você ainda continua fazendo como os irmãos de José? Receberam perdão e continuavam se sentindo culpados.